Boa noite, pessoal. São 19 horas e hoje é 27 de abril de 2021 e nós vamos falar hoje sobre autismo. O que é o autismo? Se tem cura, se não tem, tudo. Eu sou dos que acham que autismo, todo mundo tem um grau de autismo, em maior ou menor grau. Mas nós vamos saber isso com o nosso amigo, já é habituê aqui das nossas lives, o doutor Marcelo Caixeta. O Marcelo é uma pessoa fantástica, as lives com ele são sempre muito divertidas. E se meu WhatsApp funcionasse, a gente já... Deixa eu acenar aqui para o pessoal que está entrando para a live do doutor Marcelo Caixeta. E deixa eu tentar começar aqui novamente. Vamos ver se ele já está aqui conosco. Ainda não, né, Dorca? Marcelo Caixeta entrou. Marcelo, vou te chamar aí, peraí. Solicitação enviada. Ô Marcelo, Oi, tá bom, bom? bom te ver de novo. O som tá meio, o som tá meio baixo. Para Peraí, deixa eu você, ver. Isso. Ah, aumenta aí o melhorou. seu. Melhorou. Aumenta, Melhorou. aumenta que Sara. Você tá bom, Marcelo? Bom, beleza. Pô, muito bom ter Graças a você Deus. aqui conosco novamente. Eu adoro fazer live com você, porque você, tudo que pergunta, você responde. Cuidado, Sensacional. cuidado para não me comprometer. Tarde demais. Tarde demais. Marcelo, então, enfim, vamos falar hoje sobre autismo. Queria que você começasse explicando o que é o autismo e como que ele se manifesta. Bom, eu até preparei, eu já preparei essa pergunta, e é o seguinte: o autismo é uma condição cerebral, né? É um problema psiquiátrico que tem uma base cerebral. E não é causado por. Antigamente, alguns psicanalistas falavam que era porque a mãe não dava atenção para o filho, não dava amor para o filho, e hoje a gente não, isso aí caiu por terra. O autismo, hoje, a gente sabe que ele é uma doença cerebral. Então, assim, você tem aqui o cérebro, né? E essas regiões vermelhas são chamadas neurônio espelho. E o autista, ele tem problemas nesses neurônios espelho. Isso aqui é um cérebro, né? Um cérebro visto de Uhum, lado, assim. Um cérebro visto de lado. Então, o autista tem problema nessas regiões. Por deficiência nesses neurônios espelho, ele não consegue reproduzir, assim, ele não consegue reproduzir emoções. Muitas vezes ele não consegue nem falar, porque a criança, ela tem que reproduzir as emoções da mãe. A criança, ela tem que falar igual a mãe fala, ela tem que fazer um gesto igual a mãe faz, ela tem que receber o amor da mãe. E as crianças autistas, elas têm problema nesse neurônio espelho, elas não conseguem repercutir isso. Por isso que elas não conseguem entender bem as emoções, por isso que elas não conseguem, às vezes, até falar, porque às vezes a doença é tão grave que o neurônio espelho da região motora é lesado e a criança não consegue nem falar, ela é como se ela fosse uma paralítica. Né? uhum. Então, as causas são genéticas, né? Geralmente são biológicas. Hoje em dia, está havendo, eu até trouxe um gráfico aqui também para mostrar, infelizmente, com o aumento da idade das mães e dos pais, aumenta o número de autismo. Então, o Por quê? autismo, isso aí não se sabe bem, não. Mas como assim Tem vários. aumenta? Quanto mais velho o pai e a mãe, aí mais fácil é ter uma criança autista? É isso que você está Aqui, falando ou não? isso. Quanto mais velho a mãe e o pai, certo? Isso aqui é um gráfico, né? Da idade da mãe. Então, quanto mais idade do pai, aqui é do pai, e da mãe,
mais risco de ter uma criança autista você vai ter. Então, Peraí, agora... Marcelo, mas o que é idade, por exemplo? Vamos falar assim, a gente pode falar idade de risco, assim, uma idade que vai começar a dar problema ou não? Se A demorar idade... muito. se você observar nesse gráfico aqui, não sei se dá para ver bem, até Dá. os 30 anos de idade, é mais ou menos o mesmo, para mulher, isso aqui é da mulher, tá? Até os 30 anos, o risco é mais ou menos o mesmo. Mas aos 30 anos, o risco começa a crescer bastante. Isso é da mulher. Para o homem, é mais ou menos linear. Não é curva, não é uma curvilíneo, é um linear. Então, o homem, quanto mais velho ele for, mais o risco dele ter um filho autista, né? Qual que é a idade aí? Qual que é a idade? Porque eu tive minha filha com 39 anos. Não, o homem não tem muito esse ponto de corte, você entendeu? O homem não tem muito esse ponto de corte. Quanto mais ele fica velho, maior o risco. A mulher tem esse ponto de corte, que é geralmente 30 anos. Então, depois dos 30, o risco aumenta bastante. Como as mulheres hoje estão tendo filhos muito mais, com idade muito mais provecta, né? Muito mais velhas, né? E aí, isso aí está aumentando muito a incidência. Há outros fatores também envolvidos, por exemplo, a falta de alguns nutrientes, por exemplo, falta de peixe. Né? No Brasil nós temos esse problema, a gente come pouco peixe, então a falta do ômega 3, às vezes está envolvido. Pois fatores assim, ambientais, por exemplo, exposição ao mercúrio, piora isso. Uso de medicações no final da gestação também induz mais. Problemas no parto, na hora do parto, também aumenta o risco de autismo. Né? Então, assim, gestações de mães, por exemplo, com mais idade, muito próximas uma das outras, né? Porque as mães de mais idade, elas ficam planejando, esperando o momento. Vamos supor, a mulher de 35 anos, 40 anos. Aí, quando ela tem o primeiro, ela já quer ter o outro rapidamente. Então, isso aí também, os estudos mostram que essa proximidade, às vezes, está relacionada com o autismo. E também tem a questão que muitas mães, assim, ansiosas, né? Vamos pegar uma mãe executiva. Ela é uma mãe ansiosa. Geralmente operativa, executiva, e ela é ansiosa. Então, também há estudos que mostram a relação da ansiedade da mãe com o aumento da incidência de autismo. São todos esses fatores genéticos aí. Agora, as causas profundas é muito complexo, acho que não vale a pena entrar, porque são fatores inflamatórios uterinos, são fatores hormonais cerebrais, então é complicado, mas são fatores biológicos, entendeu? Então, assim, na verdade, e existe um outro fator também, que é o diagnóstico. Hoje o diagnóstico é feito muito mais cedo e muito mais amplo. Quando eu comecei na psiquiatria, a gente diagnosticava poucos autistas, porque os critérios diagnósticos eram muito finos. Hoje os critérios diagnósticos eles estão alargados, então a gente diagnostica mais também a criança. Tá, tem cura? Olha, não, o autismo, assim, não tem cura, é uma condição constitucional, né? A criança nasce com essas alterações nesses neurônios aqui que eu falei, são os neurônios espelho. Esses neurônios espelho não se regeneram. Mas o que eu falo para os pais e para as mães é o seguinte, hoje mesmo eu atendi uma criança autista. Eu falo o seguinte, olha, o seu filho, ele fala, ele anda bem, ele fala, ele lê, ele faz cálculo, ele vai ter uma profissão se ele quiser, ele vai poder até casar se ele quiser, né? Então, assim, a maioria dos autistas, uma grande parte dos autistas tem um bom performance, certo? Ele tem um bom performance, consegue ler, estudar, né? São autistas mais do espectro, vamos dizer assim, mais leve. Tem aqueles autistas mais graves que, se eles receberem uma atenção pedagógica especial, que é uma classe para poucas crianças, com pouco barulho e de mais treinamento, né? Que a criança autista, ela, como eu falei, às vezes para falar ela tem que ser treinada, às vezes, porque ela não repercute a fala da mãe. Então você tem que treinar ela, como a gente fala, comportamentalmente. Você tem que associar, por exemplo, um doce para ela falar doce.
né? É tipo um treinamento quase que você faz com a criança. Então, se você tiver uma pedagogia adequada e uma atividade ocupacional adequada, a criança vai ter um bom desenvolvimento. Assim, até laboral. Eu tenho pacientes autistas que, mesmo sem falar, eles trabalham. Esse dia mesmo eu estava com um paciente desse no hospital, que não falava, mas trabalhava. Então, se a criança, se o autista consegue trabalhar, isso é uma glória para ele, já é uma maravilha. Né? Ele se relaciona. Eu tinha uma criança autista esse dia que eu atendi, que não falava, mas se relacionava bem, conversava até com sinais. Então, o que eu falo para os pais... O tratamento melhora? Melhora? Sim, o tratamento com certeza melhora. Com certeza melhora. Porque também o autismo não é só uma... O autismo, infelizmente, ele tem vários sintomas. Não é só um sintoma. O sintoma principal é a dificuldade de comunicação social. É a dificuldade de interação social. Mas, infelizmente, às vezes é uma doença grave. Às vezes é uma doença leve. Marcelo, o psicopata não é assim também, não. Mas espera aí, antes de responder, eu queria só... O Israel Antunes está falando sensacional os esclarecimentos, está te dando os parabéns. O psicopata não é assim, não? Não consegue interagir? Não é assim, não? Sim, mas às vezes você tem, na mesma genética, você tem uma criança isso é parte da mesma genética. Você tem, às vezes, uma criança hiperativa, você tem, às vezes, uma criança bipolar, você tem, às vezes, uma criança autista. E os pais, por exemplo, são bipolares, os pais são ansiosos. Hoje a medicina está vendo que são a mesma doença. Por exemplo, grande parte dos psicopatas são hiperativos. E é muito comum o autista ser hiperativo. Então, a gente está lidando com os mesmos neurônios espelho. Só que no caso do autismo, esses neurônios espelho são muito graves, né? Essa alteração é muito grave, e a criança tem uma dificuldade na reciprocidade. Agora, o psicopata, no caso, ele não tem uma dificuldade na reciprocidade. Muitas vezes, ele é uma pessoa afetiva, o psicopata. O problema dele é nas emoções que são frias, é diferente. O autista, não quer dizer que ele tem emoções frias, não. Certo? São duas coisas diferentes. O autista, ele tem uma emoção que não é ressonante com a da outra pessoa, mas não é fria. Né? Por exemplo, o autista tem remorso, tem ansiedade. Aliás, infelizmente, muitos autistas têm muita ansiedade, têm muito medo. Então, o medo freia a psicopatia. Já o psicopata é o contrário. Ele tem afeto pelas pessoas, ele tem reciprocidade, mas ele é frio, por exemplo. Ele não tem medo, ele não tem vergonha, ele não tem remorso. Então, são duas coisas diferentes. Mas, às vezes, a genética é a mesma. Igual eu falei, isso é meio complicado. Mas, hoje, a medicina está provando que fazem parte da mesma doença. Por exemplo, é muito comum mães bipolares terem filhos autistas. É muito comum isso. Então, isso aí, hoje a gente tem essa associação. E muitas crianças autistas, aliás, os autistas mais graves, eles têm sintomas bipolares, o que é muito difícil de diagnosticar e tratar. Porque todo mundo acha que ele é só autista, mas na verdade ele pode ter depressão, ele pode ter ansiedade, obsessão, ele pode ter exaltação do humor, né? E aí fica difícil você diagnosticar, porque tudo aquilo ali está debaixo do autismo. Bom, a gente tem mais aqui 2 comentários aqui. Um da Jane Seba, muito, muito bom esse tema, gostei. E do Jeane, parabéns ao Dr. Marcelo, live excelente. Bom, enfim, você sabe, Marcelo, eu estava pensando aqui, porque o jornalista, ele é treinado para ser frio, sabe? Para assistir a notícia acontecendo, para relatar tudo. E quando você está, por exemplo, quando você está numa redação de jornal, numa TV, que tem horário para o jornal sair, para o programa ir para o ar, tudo, você tem que ser extremamente frio, porque você tem a pressão do fechamento, né? Então eu estou achando que o jornalismo cria um punhado de psicopata no mundo, porque você leva isso para... Sério, é sério. Você leva isso, sabe, essa frieza, depois você leva para a vida. Não, gente, calma, peraí, não é assim não, relaxa. Bom, mas enfim, vamos voltar ao nosso tema, que não é fábrica de psicopata. Bom, sobre o autismo... Inclusive, nós podemos fazer um dia... Podemos fazer uma live sobre psicopatia, muito interessante. Nossa, demais, eu adoro, um tema excelente. Excelente, excelente. Aí a gente pode misturar com história, né? Se todo serial killer é psicopata, eu acho legal, viu, Dorcas?
Olha aí, vamos fazer com o Marcelo aí esse tema, porque é um tema que todo mundo interessa, né? É um tema muito bacana, né? Todo mundo é meio psicopata. Ô, Marcelo, voltando ao autismo, eu te pergunto, todo mundo não tem um certo grau de autismo hoje? Que as pessoas aéreas, assim, que você fala, parece que não estão prestando atenção, ou é impressão? Não, veja bem, o autismo, por isso que tem até muita gente hoje, tem um movimento que fala assim que autismo não é doença. Porque, na verdade, o que acontece? Existe um espectro, o espectro desde a criança muito grave, doente, muito grave, até aquela criança bem leve. Por exemplo, o nerd. Muitos nerds são autistas leves. É isso que eu imaginei, né? É isso que eu imaginei. Os caras completamente fora de órbita, fora do mundo, sem interação. Tudo. Agora, eu não sei se isso é fruto do meio, se é o meio que faz as pessoas ficarem assim, né? Não, como o meu caso, eu voto no caso do exemplo que eu dei de jornalismo. Ou se a pessoa nasceu com isso. Não, isso aí, o nerd, o autista, o Asperger, eles são, o Asperger, como queira, eles são biológicos, eles já nascem assim, desde pequeno eles são assim. Né? Já dá o que sinal acontece... desde pequeno. Não é uma doença que, por exemplo, aparece na adolescência? Não, hoje não. é moda. É moda, né? Tudo aparece na adolescência. Não. Desde pequeno, a criança já tem os sinais. Agora, tem aquelas crianças que têm um sinal muito novo, que têm os sinais muito leves. Como é que você entende isso? O que é o autismo? Nós temos genes dentro do nosso cérebro que nos tornam frios, certo? Que meio que nos desligam do ambiente. Porque senão, se a gente fosse muito ligado no ambiente, a gente morreria. A gente dava um curto-circuito. Porque se a gente entendesse o ambiente, tivesse a matriz do ambiente 100%, a gente ia ficar paranoico. Porque você ia descobrir que sua mulher não gosta de você tanto, você ia descobrir que seus filhos não gostam tanto de você, você ia descobrir que seu empregado tá te roubando, entendeu? Enfim. Quer dizer, ninguém sobrevive lendo pensamento. Leu o pensamento dos outros, morreu. Nós não podemos... na psiquiatria, tem pessoas que são mutantes, é tipo o X-Men. São pessoas tipo X-Men. Por exemplo, borderlines. Eles lêem a mente dos outros com uma facilidade, só que eles lêem tanta coisa e lêem coisas verdadeiras que eles descobrem que o mundo é podre e pira. Então a natureza ela criou alguns genes que quebram esse neurônio espelho. Que fala assim, não, peraí, neurônio espelho, você não vai retratar tudo, não. Você vai ter que ter um limite para você não pirar. Aí, só que em algumas pessoas, esses neurônios espelhos são muito desligados. Eles são desligados demais. Então, isso é um espectro, que vai desde aquelas pessoas que são nerd, leve, até aqueles que não conseguem nem falar. Aqueles que o neurônio espelho ficou tão lesado que ele não consegue nem reproduzir o que a mãe fala. Porque a criança, você já teve neném, você sabe disso, né? A mãe começa a falar assim, mama, mama. Aí a criança faz, mama, aquilo é o neurônio espelho dela. Se o neurônio espelho dela está lesado, você vai fazer assim, mama, mama, a criança não vai fazer nada, porque o neurônio dela está lesado. Isso é uma proteção que a natureza faz para a gente não pirar de tanta emoção, de tanta raiva. Só que, em alguns casos, esses genes são muito desligados e aí gera o autismo como sintoma de doença. Uhum. Bom, a gente tem mais... A gente tem mais perguntas aqui. O Autismo em Dia está perguntando que tipo de medicamento que se dá para criança autista que tem agitação e agressividade. Não é toda criança que é agitada e autista agitado, não, que tem agressividade. Não é toda, não. Não é toda. Autismo é, como eu te falei, é um espectro que vai desde crianças quietinha, compenetrada, nerd, até aquela criança muito agitada. Então, não tem regra geral. O que existem são estudos, por exemplo, que mostram que algumas medicações são eficazes para o autismo. Assim, para, por exemplo, agitação e agressividade do autismo. Você citou esses sintomas aí. Então, por exemplo, você tem medicações que são bastante conhecidas. A risperidona, por exemplo, é a medicação que tem até um estudo que saiu no New England Journal of Medicine,
que é um jornal muito respeitado, é uma das poucas medicações que foi estudada e que obteve resultado na agitação da criança autista, e que é eficaz na criança autista. Tem também alguns outros estudos que falam do aripiprazol para criança autista. Na minha experiência clínica, a risperidona é uma boa medicação para agitação, mas não é a única, evidentemente. Ou agressividade. Você tem o velho haloperidol, você tem várias medicações. A naltrexona é uma medicação também que a gente usa no nosso trabalho para crianças autistas. Então, assim, é uma série muito grande, mas é um sintoma controlável. Se for bem tratado e diagnosticado, porque também isso é outro detalhe. Hoje em dia todo mundo diagnostica autismo, é igual bipolar, né? Todo mundo diagnostica. Todo mundo diagnostica e tal. Infelizmente é uma doença complexa, é difícil diagnosticar. Eu listei aqui uma lista de diagnósticos diferenciais. Infelizmente só está em inglês. Mas são diagnósticos diferenciais de doenças psiquiátricas, né? Então, retardo, disfunção mental, distúrbio de ansiedade, distúrbio de linguagem, esquizofrenia infantil, né? Deprivação psicossocial, aquela criança que é abandonada, certo? Então, é um diagnóstico que é complexo. Tem que ser feito por um psiquiatra treinado. E tem que ir por exclusão, né? Você tem que afastar, por exemplo, a criança, igual eu mostrei aqui. Você tem que afastar a esquizofrenia infantil, você tem que afastar a ansiedade, você tem que afastar a hiperatividade, você tem que afastar retardo mental, que é a deficiência mental, você tem que afastar distúrbio de linguagem, né? Você tem que afastar uma psicose infantis, chamada, por exemplo, uma delas chama psicose desintegrativa. Esse diagnóstico não é simples, apesar de que hoje todo mundo faz. Você tem que afastar a hiperatividade, né? Então, exige um treinamento psiquiátrico, geralmente que só o psiquiatra infantil, ou um psiquiatra geral, mas com formação na área infantil, que vai ter capacidade para diagnosticar. Aí, ao diagnosticar, ele vai julgar o que tipo de tratamento vai ser melhor para aquela criança. Vai precisar de medicação? Não sei. Vai depender dos sintomas. Então, sintomas muito graves, de hiperatividade, sim, precisa medicar, de insônia, de agressividade, de agitação, vai precisar medicar. Obsessão, que atrapalha a vida social, precisa medicar. Agora, distúrbios, por exemplo, pedagógicos, não, aí tem que ir para a parte pedagógica. A criança tem que estar num ambiente tranquilo, poucas crianças, a professora tem que ter um treinamento especial para atender aquela criança, né? Então, nem toda criança autista vai precisar de medicação, né? Marcelo, tem uma pergunta aqui. Qual que é a relação entre inteligência e o autismo? A pessoa que é STIR, alguma coisa, um negocinho, não sei ler, não tem o nome direito. Muitos autistas são extremamente inteligentes. Tem relação? Exatamente. Muitas pessoas, né, gênios, eram autistas, né? Por exemplo, Newton, né, Isaac Newton, próprio Einstein era um pouco Asperger, muitos aí, não vou ficar citando aqui. O que acontece é que muitos autistas leves, né, do espectro do Asperger, né, eles são o quê? Obsessivos. Então já é um ponto para ele ser inteligente, que ele é obsessivo, ele fica em cima daquilo ali. Ele não gosta muito de contato social, então também aí ele já fica estudando, né? Ele às vezes tem a mente dele é muito masculina, muito espacial. Então eles são muito bons engenheiros, porque eles desenham muitas vezes bem. A parte espacial da mente deles é fantástica, né? Muitos bons em lógica, em matemática, porque a mente deles é muito espacial. Como a parte verbal deles é ruim, então são péssimos jornalistas, certo? São péssimos, vamos dizer, às vezes, advogados, assim, em oratória, não são bons psicólogos, não são bons. Bom, psiquiatra pode ser porque eu mesmo sou meio Asperger. Vou dizer que psiquiatra. Olha, na verdade, eu acho que sim. Você tem tudo, você parece eu. Pois é, mas enfim, eu sou nerd, né? Sou nerd, eu não gosto de gente. É horrível falar em público, assim, para milhares de pessoas, mas falar que não gosta de gente. Então, assim,
Bem-vindo ao meu E, time. Eu sou jornalista, tem que lidar com gente o dia inteiro. pois é, tá vendo? Então, assim, você tá É bem louco nerd, isso. né? Então, Demais da conta. Demais da conta. é, é, O autismo pode estar relacionado a outras doenças? sim, é como eu falei, né? É muito comum você ter ansiedade, né? A criança autista com ansiedade, a criança com obsessão, algumas obsessões, né? A criança com hiperatividade, a epilepsia também é comum, aproximadamente 30% das crianças autistas vão ter uma epilepsia. Felizmente, são formas leves de epilepsia, mas podem ter. Mais ou menos 30, 40% das crianças vão ter, às vezes até 50%, vão ter dificuldade de inteligência, vão ter um grau de deficiência intelectual. Muitas vão ter transtornos de linguagem, né? Hiperatividade eu já falei, e muitas vão ser bipolares, ou seja, vão ter episódios de depressão, de ansiedade, fobia e às vezes de exaltação do humor. Então é muito comum o que a gente chama de comorbidade, associação do autismo com outras comorbidades. Inclusive, geralmente, quando chega para a gente, o psiquiatra, infelizmente, para nós não chega aqueles casos de criança, geralmente vai para o pediatra, para o neurologista, e infelizmente não chega para a gente. Quando chega para a gente, já são crianças, já adolescentes, já com muitas comorbidades, já com caso bastante alterado, que não receberam um tratamento pedagógico adequado, não receberam um atendimento laboral adequado, ou seja, não ensinaram a criança a trabalhar, né, ou estudar, e já com patologias graves. Aí ela chega agressiva, já com ansiedade, com depressão, ou com exaltação do humor, e aí o tratamento fica bem mais difícil. E aquelas crianças só com autismo mesmo, puro, que não tem essas outras comorbidades, elas geralmente não chegam ao psiquiatra, né, ao atendimento mais especializado, infelizmente. Porque, às vezes, você, como psiquiatra, bem formado, diga-se de passagem, porque eu recebo muita reclamação, eu falo assim, você fala de psiquiatra, eu falo do bom psiquiatra, eu não posso responder pelos maus psiquiatras. Enfim, mas o bom psiquiatra, ele já sabe, uma criança autista, por exemplo, qual que é o melhor programa pedagógico para ela, né? Quais as áreas do cérebro que estão mais lesadas, porque, como qualquer doença, tem área que está pior do que a outra. Tem criança, por exemplo, autista, que não consegue nem falar. E já tem outros que são bons oradores, né? Então, isso varia. Não existe, assim, aquela regra feita. Cada criança você tem que fazer um programa terapêutico adequado para aquela criança, né? Então... E tem remédio que seja específico para a pessoa toma, para o autista tomar, comprimido, sei lá, né? A medicina já chegou nesse ponto? Não. Não, existe muito charlatanismo, eu sei disso, né? Existe muita promessa, ozônio, reposição de flora intestinal, não sei o quê, vitaminas em altas doses, para, entre aspas, curar o autismo. O autismo, como eu falei, ele é uma doença com várias manifestações. Tem manifestações que podem melhorar com o tratamento, outras não. Por exemplo, o que pode melhorar? Ansiedade, agressividade, obsessão, depressão, exaltação, isso pode, tiques, muitas vezes, isso pode melhorar. Coisas que não podem melhorar a parte cognitiva, assim, às vezes melhora porque você melhora os outros sintomas. Por exemplo, a criança hiperativa, você pode melhorar a hiperatividade dela, aí ela melhora a parte cognitiva. Mas a parte social, por exemplo, de interação social, não existe remédio que é claro, repetindo, tem remédio que melhora a obsessão, melhora a depressão e tal, mas não vai tirar daquele autista, daquele Asperger, por exemplo, aquela dificuldade que ele tem de entender as piadas que os colegas estão contando. Né? Então o Asperger ele tem isso, ele tem dificuldade de entender as piadas, tem dificuldade de entender o contexto social. Isso são sintomas que não melhoram com remédio. Né? Crianças, por exemplo, autistas com distúrbios graves da fala, que até 5 anos, por exemplo, não conseguem falar. Também, geralmente, não melhora com medicação. Ele vai ter que receber um tratamento especial pedagógico para que ele possa vir desenvolver as suas habilidades psicomotoras e as suas habilidades linguísticas. Né? Uhum. Aí você vai criar... Aí tem vários métodos, que cada criança vai ter um método ideal. Por exemplo, para a linguagem tem o método Lowas, por exemplo, para a pedagogia tem o método Shopler. Então isso aí varia de criança para criança. E o autismo tem prevenção? Tem como prevenir?
Bom, uma das coisas que a gente pode tentar prevenir é essa questão da idade, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela está arriscando muitas fichas. Nós estamos tendo, Yuri, um aumento muito grande de doenças psiquiátricas na população, infelizmente. Não só de autismo, mas de outros problemas psiquiátricos. Tá todo mundo ficando doido. Está havendo um aumento. Uma das causas que eu acho, como eu mostrei aqui no gráfico, né? Existem estudos, não sou eu que acho só, mas esses estudos batem com a minha experiência, de que um dos problemas é o aumento da idade das mães, né? E dos pais também, o aumento da idade. Então, tem a questão de uso de hormônios, o uso de hormônios, né? Que também perturba o desenvolvimento do feto, né? Mas, basicamente, como prevenir? O básico, há também fatores genéticos, evidentemente. Se uma mãe que é Asperger casa com um pai que é Asperger, a chance do filho nascer Asperger é maior. Hoje mesmo, por exemplo, eu atendi uma criança cujo pai é Asperger e o menino também, o filho é Asperger também. Então isso é comum, né? Essa questão genética. Seria o aconselhamento genético que você pode dar para essas famílias. E repetindo, nós temos essa questão muito grave da idade. Por causa do feminismo, por causa de alguns fatores sociais hoje, há uma tendência meio que a não levar muito em conta esses fatores. Mas infelizmente, eu tenho que falar deles, porque às vezes é muito sofrido para um pai, uma mãe, uma família, ter um caso de um autista grave, né? E a própria criança é sofrida, para a família, e uma coisa que pode ser, às vezes, prevenida dessa forma, com que o pessoal tenha filhos mais novos. Eu mesmo tenho 2 filhos, né, que estão em idade procriativa. Eu falo muito para eles, olha, presta atenção, não deixa passar muito tempo, né? Às vezes, entre aspas, sacrifica um pouco o seu bem-estar, né? Mas tenha filho mais cedo, tal, porque o risco depois é grande. Bom, e tem tratamento precoce? Faz diferença começar a ter o diagnóstico cedo do autismo? Faz muita diferença, porque você, por exemplo, pega uma criança autista grave, vamos supor, que não tem linguagem, né? E se você tratá-la precocemente com os métodos adequados, você consegue que ela desenvolva uma linguagem. Pode não ser uma linguagem discursiva, uma linguagem pragmática, mas é uma linguagem funcional, instrumental. Quero água, quero sair, quero comer, né? Tô cansado. Então, às vezes, você consegue que a criança se comunique. Então, isso é uma grande coisa para uma criança que, às vezes, tem um autismo grave, né? Você também pode melhorar a parte pedagógica da criança, tratando ela bem. Por exemplo, uma criança autista muito desatenta. Às vezes, você medica ela, às vezes até, e precocemente, e ela melhora a atenção, melhora o rendimento. Uma criança muito ansiosa, cujo contato social é muito ruim, também pela ansiedade, não só pelo autismo, pela dificuldade de interação social, mas por conta da ansiedade. Você trata a ansiedade, ela melhora. A criança que tem tendência distímica, ou seja, a tendência a ter uma depressãozinha, então um comportamento depressivo, irritado, muitas vezes é aquela criança rabugenta, é aquela criança que se bate, tem algumas que você não trata, e ela começa a se bater, se automutilar, isso infelizmente é muito triste, é difícil, casos assim, mas se você tratar mais cedo, essa distimia, que é um tipo de uma depressão, né, você pode evitar esses comportamentos. Então, assim, eu diria assim, que uma grande parte dos autistas, eu diria, tipo, aproximadamente 70%, se você der para elas uma orientação médica adequada, pedagógica adequada, eles podem ter uma qualidade de vida melhor, a família pode ter uma qualidade de vida melhor, né? E qual que é? Esse dia, só para te dar sem querer te cortar, mas esses dias nós pegamos um caso muito dramático de uma criança autista com 12 anos de idade, que a vida inteira vem se tratada como autista grave, né? E a gente hospitalizou, porque ela era agressiva, hiperativa, muito rabugenta e etc. Então essa criança nunca aprendeu, nunca foi para a escola, nunca trabalhou nem nada. Quando a gente viu que essa criança, na verdade, tinha um autismo muito leve,
que o problema dela maior era da linguagem, que ela tinha uma disfasia, que a gente chama. E que a gente tratou a parte depressiva dela, ansiedade, agressividade. Em 2, 3 meses, essa criança estava trabalhando lá no nosso hospital. Porque nós temos um programa lá de terapia ocupacional. Essa criança estava pegando folha, estava pegando carrinho, carregando carrinho, ajudando o serviço de jardinagem, virou auxiliar, quer dizer, com 12 anos. Então, essa criança que estava em casa, agressiva e arrancando os cabelos e tudo, ela pode ter uma profissão. Então, você imagina, seu filho ter uma profissão, quer dizer, se manter. A hora que você morrer, ele vai poder se manter, vai poder trabalhar, ele vai ser feliz, porque ele trabalha. Esse menino, eu acredito até que ele vai se casar, porque ele era bem mulherengozinho, entendeu? Era um autistazinho, assim, bem namorador. Eu acho que ele pode se casar, pode... Ele, assim, era inteligente, se comunicava com sinais, ou seja, foi feito um diagnóstico equivocado, infelizmente, um tratamento equivocado, né? E ele com 12 anos, inutilizado, né? Então, um caso como esse, por exemplo, se eu fosse um pai e recebesse a notícia que meu filho de 12 anos, autista, que não fala, que não tem linguagem, é capaz de trabalhar, de sustentar e quiçá, até ter uma família, seria igual a cura para mim, né? Eu acho que seria a mesma coisa de uma cura. Então, esses casos me chamam muita atenção. A gente tem que ter um tratamento intensivo, sério, dessas crianças. E é possível, então, você reduzir muito o que a gente chama de morbidade, que é a gravidade da doença. Uhum. Bom, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela live, né? A live, como você sabe, eu fico repetindo isso para você direto, passa muito rápido. E vamos fazer... Ficou uma live para trás que eu falei para você que eu tô até com um punhado de perguntas aqui que chegou depois daquela última live que a gente fez. Tem um punhado de perguntas aqui que a gente não respondeu. A gente tem que fazer aquela. E eu acho que essa da psicopatia vai ser sensacional. Você sabe que eu conto sempre que eu posso te explorar, viu? Nós podemos te explorar. Muito obrigado, porque você realmente é um cara diferenciado. Eu que agradeço, Yuri. Agradeço a todo mundo também que assistiu, tá? Teve paciência e muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até daqui uns dias. Tchau. Falou.